Você já pensou para botar para os teus jogadores comerem um Bancheeseburger ou que tal uma Cobalt de Cola? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre comida no RPG e como vai deixá-la mais fantástica para os seus jogadores se estimularem mais a buscar por elas. E aí pessoal, Nicolas do canal Reformado aqui, e é verdade que os jogadores não se importam muito com comida no RPG mesmo não, pessoal. É raro ver algum jogador com uma ideia diferente ou que queira explorar, por exemplo, um Goblin cozinheiro que faz uma gororoba ali. Mas hoje a intenção desse vídeo é fazer com que os teus jogadores se sintam estimulados a buscar por esses recursos e não se interessar por comida apenas quando ela dá um bônus pro personagem deles, tá bom? A prova que os jogadores nem se interessam por isso é que existe um monte de magia. Purificar comida e água, criar alimentos, banquete dos heróis. Existem algumas magias voltadas para esse tipo de alimentação, mas nenhum jogador pega. Sinceramente, eu pessoalmente como mestre nunca vi ninguém optar por essas magias. Inclusive tem uma magia que eu duvido que você conheça, chamada de ampliar plantas, que ela faz com que as plantas deem mais comida, até o dobro de alimentação que elas geralmente dão. E é uma magia completamente deixada de lado, porque os jogadores preferem mesmo é combate. A gente nunca pode se esquecer que o RPG passa por um tripé, pessoal. O tripé de exploração, de combate e de interação social. Geralmente os dois últimos ganham muito destaque e a exploração acaba sendo deixada de lado. Então antes de sair dizendo que a culpa é dos jogadores, que não estão jogando direito, que não estão explorando direito, pessoal, eu estou propenso a pensar que isso é muito mais responsabilidade do mestre de incentivar, de narrar as coisas que estão acontecendo no ambiente, do que dos jogadores per si. Então, se você é um bom mestre, eventualmente as suas descrições, os cenários, eles vão ser tão elaborados que os jogadores vão se sentir à vontade para rolar uma sobrevivência ou natureza para ver se eles acham algum recurso onde eles estiverem. Então, mestre, já um aviso para vocês. É o papel de vocês incentivar a exploração e narrar de um jeito que os jogadores se sintam confortáveis para procurar por esses recursos naturais. Então, no ambiente que os jogadores estão, eles têm que analisar o tempo, o ambiente e os costumes. Como esses elementos vão se relacionar com a alimentação. Então, chegou no local, se pergunta que temporada é que está passando agora. A gente está no verão, está no inverno. No inverno é mais difícil conseguir refeições como carne de caça, por exemplo, enquanto no verão é mais fácil. Tem algum animal ali naquela cidade que só aparece no período da primavera, então isso pode significar que ele é uma carne mais rara. Talvez uma busca por um ingrediente raro que só vem no outono pode até mesmo gerar uma missão para os próprios personagens. Nesse período do tempo, as comidas que estão mais baratas, que estão mais caras, faça com que isso seja bem enriquecido na descrição daquele ambiente para os jogadores sentirem que existe uma economia girando em torno ali da alimentação, sim. Então essa parte de raridade até faz com que eles dediquem a parte do seu dinheiro, que em muitas aventuras fica sobressalente o dinheiro, investindo nessas comidas. Como os costumes daquele povo ou daquela cidade podem influenciar na alimentação. Pessoal, nem sempre que tem uma comida, aquela comida vai ser comestível, não. Então aquela refeição pode ser um tabu naquela cidade, por exemplo, em algumas regiões. Comer dragão, carne de dragão, pode ser um pecado para alguma religião. Talvez você explore, encontre um templo de Shaolins, de monges, que eles só se alimentam de vegetais. Então você tem que se adaptar àquela dieta deles. Algumas cidades vão ter apenas costumes e rituais de que certos grãos ou certos vegetais não precisam ser consumidos, porque vai trazer uma má sorte, por exemplo. Quais são as fontes de alimento daquela cidade? É uma região mais costeira, talvez eles se alimentem bastante de peixes, de pescaria. É uma região mais tribal, como por exemplo a tribo de orcs, que até idolatram mais comer uma carne crua, por exemplo. A região é muito fria e isso prejudica com que eles plantem de forma mais proeminente. E pode ser até mesmo que aquela cidade tenha, por exemplo, um costume de achar que aquela cidade foi construída num local amaldiçoado. E que mesmo que eles tentem plantar alguma coisa, aquilo ali não vai crescer porque aquela terra é infértil. Então assim, variedades não faltam para você inventar uma história de como funciona a alimentação naquele local. Você tem que lembrar também que existem comidas e comidas, né? Por exemplo, algumas criaturas vão comer uma comida com mais desprendimento do que outras. Povos lagartos, por exemplo, podem comer uma comida com mais facilidade e ela pode até mesmo ser uma comida venenosa. Talvez o teu personagem que é humano comendo a mesma coisa do que ele poderia facilmente se pegar uma infecção ou qualquer outra coisa. Alguns meio orcs podem até ter mais estômago para comer uma carne podre do que o seu personagem que é elfo. Já falando em elfo, lembra lá do Senhor dos Anéis, quando os elfos dão um pão de lembas para os hobbits viajarem, a Sociedade do Anel, e aí os elfos comem aquele pão para durar dias e os hobbits ali comem como se fosse um pão normal. Então se faça algumas perguntas. Como é que esses alimentos são preservados em cada região? Por exemplo, eles costumam botar uma grande quantidade de sal para deixar aquele alimento bem preservado. Será que eles pegam a cozinha e botam em temperaturas extremamente baixas para conservar os alimentos? Aquela comunidade come por prazer ou para sobreviver? Tem abundância ou tem escassez?
Essa comida ela é comida congelada, defumada, frita, cozida. Isso tudo vai dar cada vez mais ideias para você conseguir se acostumar a uma cultura própria daquela cidade, então dá mais opções de alimentos para os seus jogadores. Sempre pode pensar também, como eu falei antes, quais as opções que a riqueza dos teus personagens abre. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais comidas raras você vai ter acesso. Então, tenta pensar numa categorização, por exemplo, daqueles alimentos. Então, a comida ela é podre, ela pode ficar comum, olha, ela pode melhorar um pouquinho, pode ser gourmet e no final, como uma comida lendária, pode ser uma iguaria única. Claro, quanto mais alto o patamar da comida, mais difícil você encontrar os ingredientes e também mais caros. Então, prepare o seu bolso e faz com que esses ingredientes sejam tão raros que deem bonificações para os jogadores. E você também precisa se perguntar, será que todo mundo pode comer essa comida que está aqui na mesa? Por exemplo, a gente aqui no Brasil não tem costume de comer escargot, mas é normal para os franceses. Da mesma forma, no mundo de RPG, pode ter algumas comidas que, por exemplo, umas raças estranhem e outras não. Então, comer uma carne de tigre pode ser desconfortável para uma raça tabaxi. Pode ser desconfortável para um draconato comer carne de dragão, ele pode ficar com nojo. O último aspecto que nós temos que lembrar é que comida é para se comemorar, pessoal. Então, nem sempre você só se come para sobreviver. Em muitas culturas ritualísticas, é uma celebração, um momento de glória, um triunfo sobre uma adversidade. Então, se pergunte o que há no menu daquela cidade quando existe um banquete, uma celebração especial. O que eles, como cidadãos, vão oferecer de mais fino para os estrangeiros que estão ali? O que as crianças da cidade costumam pedir de aniversário nas suas comidas e refeições? Ou até mesmo aquela comunidade pode ter comida rara, sacrificada a algum deus. Existem rituais ou tradições que estão ligados à comida daquele lugar, porque quando as pessoas se reúnem, nem sempre pode ser um motivo de celebração, pode ser um grande ritual, como eu falei lá no começo. Então talvez eles estejam tentando agradar alguma entidade. Então isso pode ser levado também para o lado de ser uma cerimônia mais formal, não necessariamente uma coisa informal de banquete. Podem atrelar a comida a costumes bizarros dos povos. Por exemplo, aquela comunidade, antes de comer, todo mundo lava os pés. Talvez você, como personagem, tenha que levar o seu próprio prato, um ingrediente para poder contribuir com o banquete. Talvez as pessoas mais velhas daquela cidade passem na fila primeiro antes de comer. Ou talvez vai ser aquele sopão público da cidade, tinha uma tigelona no meio ali em cima da mesa, cada um vai pegando a sua cumbuca. Então, como eu falei, variedade de culturas e cada região tem o seu costume. Então, do álcool, pessoal, existem também várias possibilidades que você pode fazer drink na mesa. Pega uma bebida na base de açúcar e vai transformando ela de uma forma que ela vai ser refinada até virar alcoólica. Claro, você pode tomar cerveja, né? Mas de que grão essa cerveja é feita? Ela é feita a partir de cevada, ela ficou muito tempo no alambique para dar um teor mais forte naquele licor. Aquela bebida ela é resfriada de uma forma a ela ficar com um teor alcoólico super concentrado, como a bebida Applejack. Meios criativos de você pensar na bebida alcoólica, além de é uma bebida alcoólica forte. Então, se você chegou até aqui no vídeo, eu vou fazer um pedido para você. Escolha uma planta e um animal fictício que você vai criar para o seu mundo e faça 3 tipos de comida derivadas ou da planta ou do animal. Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, que eu quero muito ouvir as ideias e as sugestões de vocês aqui. Agora eu vou dar algumas ideias de comidas, de como você pode introduzir esses alimentos na sua mesa. Primeiro eu vou falar mais no sentido de roleplay, ou seja, na interpretação. As comidas aqui não vão dar um bônus em si, mas vão ajudar a dar boas risadas na mesa com interações criativas e engraçadas para vocês, tá? Lembrando que a lista dessas alimentações vão estar aqui na descrição do vídeo. A primeira refeição é um pão de troll. É um pão com um formato artesanal, mas que ele é verde e cada vez que você vai comendo ele tende a crescer mais em outros pedaços. Se esse pão não for consumido inteiramente por um dia, ele pode virar um troll. Tem também o chocorata, que é um chocolate de barata. É um alimento que dura muito tempo e não pode ser destruído. A única coisa que acaba com esse alimento é a mastigação. Ele dura por muito tempo em jornadas prolongadas. E ele também, se for deixado sozinho no chão, começa a se mexer. Você tem o Banshee Burger, que é como se fosse um cheeseburger de Banshee. E se você não juntar as partes do sanduíche, ele fica tentando flutuar e gritar com você. Se ele conseguir fazer isso, você faz um teste de sabedoria. E se você falhar, você fica mais leve, como se fosse um fantasma.
até 2D20 horas. Tem o BBB Holder Kill, que ela é uma comida típica feita todas as vezes em que um tirano é derrotado em uma determinada cidade, feito a partir de um amontoado, uma maçaroca muito doida de salsichas. Tem o leite de mímico, que é um mímico que acha que é uma vaca e o que ele acha que é leite. Então não é recomendado você beber, não. Nós temos o Nacho Golem, que é um construto vivo que você pode comer e ele não sente dano, mas ele se move ali como se fosse uma criatura criada, que é uma mistura de queijo derretido com batata frita. Nós temos a fruta vinho de sangue, que é uma fruta tirada de florestas profundas e que ela é levemente picante e simula os efeitos de um sangue, mas é inofensiva. Então ela é muito popular com vampiros. Nós temos as asas de Pteroiaque, que é caçada de pterodátilos ao ar livre, e elas são tão difíceis de conseguir quanto você fazer essa receita, mas quando um adulto grande a come, ele pode ficar satisfeito por um dia inteiro. Temos o Shorn Flakes, se você não sabe, Shorn é uma criatura de D&D, então é uma forma de cereal que você come e tem cereal misturado com algumas raspas de ouro, então pode ser que enquanto você come, você encontre uma pedra preciosa que vale um dinheiro ali dentro. Kobold Cola, que é um licor super amargo que os bartenders só guardam ali atrás da bancada para fazer limpeza, meu amigo, mas é um líquido que os kobolds gostam e apreciam. Então um humano normal acha amargo, mas pro kobold é uma delícia. O próximo é o Noodle da Morte de Cabelo Diabólico. O que é que esse macarrão faz? Basicamente, se você tem que comer e mastigar ele direito, senão ele vai tentar te sufocar, e ele meio que cria um mini portal ali que dá um acesso aos 9 infernos, e isso faz com que o fogo que emana desse portal deixa o alimento picante, além de defumado e sulfuroso também. Temos o Tiamatcha, que são 5 chás que são feitos e mexidos a partir de um ossinho de dragão. Em seguida são colocados em reservatórios de pote com bico que simulam as 5 cabeças de Tiamat. Quando você consome, além de começar a suar fumaça, se você consome todos os 5 líquidos, você ganha poderes menores. O outro é gelatina cubosa. É o contrário do cubo gelatinoso, que é um cubo que virou a gelatina, agora nós temos a gelatina que virou um cubo. Quando você consome, tem 50% de chance de você ou dar uma dor de barriga ou ser curado do efeito de enjoo. Temos o calzone do silêncio, que para jogadores desavisados que comem esse calzone, ficam por pelo menos ali de 2 a 10 minutos sem poder emitir som nenhum e também não se comunicar com outras pessoas. Nós temos o molho tarrasco, que é baseado no tarrasque. Dizem que esse molho é feito a partir de pimentas que são cultivadas com o estrume da criatura tarrasque. Depois desses que eu citei, existe uma lista com 100 desses itens, então tá na descrição, confere lá. E as comidas com bônus, como é que a gente faz nessa situação aqui? Pessoal, deixo sempre a cargo do improviso do mestre. Então, bota para os jogadores, quando estão ali numa selva, numa caverna, rolarem um teste de natureza, de sobrevivência. Se vocês têm um caçador ali no grupo de vocês, um animal de estimação, rola um teste de lidar com animais e manda ele caçar comida para vocês. Essa ideia é muito boa também. E se vocês rolarem um teste alto, ele volta com uma quantidade X de comidas. Então depende muito do ambiente onde você tá. Vou dar aqui só algumas sugestões. Se você tá na floresta, você pode ter um broto do pântano, você pode ter uma baga amarela, você pode ter um cogumelo vermelho. Cogumelo, se você consumir ele, dá vantagem em teste de constituição. Broto selvagem pode ser que melhore o seu ataque, porque ele vai somar a sabedoria no seu ataque. Baga amarela pode ser um fruto que dá sorte para você. Então, quando você come por 1 hora, todos os efeitos de riqueza que você receber de qualquer fonte são aumentados. Se você está em ambientes frios, de Ártico, por exemplo, grandes tempestades de neve, você pode encontrar ali um cristal de gelo de Yeti, que pode, quando consumido, reduzir o seu deslocamento. Então você pode encontrar uma buchada de lobo atroz. Às vezes vocês só estão perdidos ali pela neve e encontram acidentalmente um dedão de gigante de gelo, que se você preparar com cuidado, te dá 10 de ponto de vida temporário. Você está em deserto, os recursos são mais escassos, mas você pode encontrar ainda um escorpião no espeto, uma pele de cobra para você comer. E aí você vai rolar um teste para saber se você não é envenenado. E se você é proeminente com esse teste, né, você pode ficar imune aos efeitos de veneno por um determinado tempo. Se você está nas montanhas, vamos supor que você encontra cadáveres de gnolls ou então simplesmente arpias. Você pode fazer uma coxa de arpia que deixa você carregar mais peso porque vai deixar suas coisas mais leves. Se você come um focinho de gnoll, por exemplo, você se tratado, viu, pessoal? Tudo aqui tem que ser tratado, senão vai dar infecção no personagem. Mas se ele for bem tratado, você aumenta a sua percepção passiva. Você tá em masmorras, você pode encontrar comidas escassas, como um pão mofado, um queijo velho, mas também você pode encontrar carne de criatura, um olho de um beholder, uma língua de basilisco. Se você consome o olho do beholder, pode, durante um período de um dia, atirar aleatoriamente um raio de um beholder. Língua de basilisco,
você faz um teste de constituição. Se você não petrificar, você fica com mais 2 de CA por, sei lá, um dia inteiro. Se você tá jogando em mares ou rios, você pode encontrar um peixe prata, por exemplo, que aumenta o teu modificador de sabedoria. Você pode encontrar uma água viva e se você fritar ou cozinhar ela, todos os danos elétricos vão dar mais um dado. Você pode pegar tentáculo de polvo, ostras ou mariscos. A vantagem desses alimentos é que eles não precisam ser cozinhados, podem ser comidos crus. E eles vão te dar um bônus ali de carisma. Os links que eu usei para me inspirar em relação a essas alimentações estão todos aqui na descrição. E também tem um livro que você pode encontrar por acho que $1, a versão com a marca d'água, chamado de 100 Fantasy Foods e 100 Fantasy Drinks. Então você acessa, clica em traduzir essa página que você já encontra muito material legal. Se esse vídeo te informou e te inspirou, deixa o seu gostei. Não se esquece de fazer o desafiozinho no comentário, cria uma planta e um animal e cria 3 comidas baseadas nesses recursos. E também confere todos os outros vídeos de RPG, tanto no card como no nosso canal também. Vou ficando por aqui. Falou!